Força além das circunstâncias. A vida de Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson é uma mulher notável que superou grandes desafios, tornando-se uma defensora, autora e artista talentosa. Joni nasceu em 15 de outubro de 1949 em Baltimore, nos Estados Unidos. Aos 17 anos, Joni enfrentou um evento drástico que mudou a sua vida para sempre. Desde que se lembra, Joni sempre teve interesses por esportes. Seja acumulando medalhas na natação, acertando uma bola de tênis ou sendo eleita a melhor atleta de sua turma. Aos 17 anos, ela estava muito feliz, pois havia encontrado seu nicho, sua vocação. Joni era uma atleta e isso definia tudo sobre ela. 2 meses após sua formatura do ensino médio, Joni e a sua irmã foram nadar na baía de Chesapeake. Ela então decide dar um salto revirado nas águas rasas da baía, presumindo que conseguiria se endireitar a tempo. Joni então se arruma para o salto e se lança nas águas. Contudo, ela não consegue se virar a tempo e sua cabeça bate fortemente contra o fundo de areia. Nesse momento, seus braços e pernas perdem totalmente a força. Desorientada, Joni não conseguia entender o que estava acontecendo quando sentiu seu corpo paralisado, sendo puxado em direção à margem da baía. Joni foi socorrida e levada às pressas para o hospital. Ela havia quebrado o pescoço e fraturado a coluna. Depois de passar por uma cirurgia, ainda em fase de recuperação, ouvir o diagnóstico médico foi surreal e assustador. Joni havia ficado tetraplégica e iria ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da sua vida. Naquele momento, ela sentiu que sua vida havia acabado e entrou em profunda depressão. Joni ficou no hospital por um período de 2 anos. Durante esse tempo, ela recebia constantes visitas de amigos que liam a Bíblia para ela, querendo encorajá-la. Isso foi crucial para aquele período sombrio e desafiador. Certa vez, em uma dessas visitas, um dos versículos bíblicos que eles compartilharam foi Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Naquele momento, Joni disse ao Senhor: O Senhor não quer me causar mal? Então o que vem a ser isso? Sou uma tetraplégica. Isso não é mal o suficiente? A incapacidade de realizar atividades cotidianas que antes eram tão simples e a adaptação para uma vida tetraplégica envolve uma série de desafios práticos. Joni teve que aprender a realizar tarefas diárias de maneira completamente novas, o que exigiu paciência, prática e aquisição de novas habilidades. Apesar de ser cristã e frequentar a igreja, Joni percebeu que sua vida com Cristo não definia quem ela era. A garota de fé cristã enfrentou questionamentos profundos sobre sua fé durante os momentos mais difíceis de sua vida. Ela resolveu buscar ajuda na Bíblia, esperando que Jesus lhe devolvesse tudo o que havia perdido. Precisava do seu corpo de volta. Vasculhou a palavra de Deus por qualquer referência sobre Jesus curando pessoas paralíticas. Uma passagem chamou sua atenção, Lucas 5, onde Jesus ordena ao paralítico que se levantasse, tomasse o seu leito e fosse para casa. Ela então pensa: se Jesus curou esse paralítico, ele pode me curar. A partir daí, ela iniciou uma busca por cura. Passou a visitar todos os cultos locais de cura, seguindo cada uma das ordenanças que poderia qualificá-la para uma cura física. Pessoas oraram, ungiram-na com óleo e ela confessou mais pecados do que se lembravam. Mas
Depois de 2 desalentadoras cruzadas de cura, seus braços e pernas continuavam inertes. Após ter participado da 3ª cruzada de cura e nada ter acontecido, ficou furiosa. Que tipo de salvador, que tipo de redentor ou médico recusaria a oração de uma paralítica? Especialmente uma paralítica que tinha Cristo como seu salvador. Será que Deus não sabe que estou perdida se continuar desse jeito? Será que Ele não entende que por dentro eu sou uma forte atleta? Certamente, Deus deve saber que eu sou a pessoa menos provável para viver uma vida em uma cadeira de rodas. Afinal, eu sou uma atleta. Johnny se sentia confusa e totalmente perdida. A garota de 17 anos estava vivendo momentos que nunca havia imaginado em sua vida. Certa manhã, acordou cedo, olhou ao redor na penumbra de seu quarto e decidiu que não iria mais se levantar. Se não pudesse ser curada, não iria viver dessa maneira. Ficou na cama naquele dia, no dia seguinte e na semana seguinte. O desalento era opressivo. E finalmente ela clamou: Senhor, não posso viver dessa maneira. Estou tão perdida. Deus, se for para viver assim, mostre-me como viver. Foi seu primeiro pedido de ajuda. Em seguida, vieram dias mais leves, quando a sua irmã a levantava, colocava uma Bíblia numa estante de partitura e colocava sua cadeira de rodas em frente a ela. Com um palito na boca, ela virava as páginas de um lado para o outro, tentando buscar sentido em tudo aquilo que estava vivendo. Aprendeu que o cerne do plano de Cristo é nos resgatar do pecado. Suas dores físicas, mágoas e relacionamentos quebrados não era seu foco principal. Claro que ele se importava profundamente com essas coisas, mas elas não são o problema, mas os sintomas do problema supremo neste mundo caído, o pecado. O objetivo de Deus não era deixá-la confortável, ele queria ensiná-la a odiar suas transgressões, à medida que ele fazia crescer seu amor por ele. Releu Lucas 5, onde Jesus curou o paralítico, que os seus amigos baixaram através do telhado. Dessa vez, estudou os versículos que havia ignorado antes. Jesus disse: Homem, estão perdoados os teus pecados. Johnny começou a compreender profundidades da palavra de Deus e refletiu sobre como sua vida cristã e suas orações estavam centradas apenas nela e no seu conforto. Mesmo enfrentando momentos incrivelmente difíceis, Johnny encontrou forças no Senhor e na sua palavra para enfrentar esses desafios e redescobrir um propósito e significado em sua vida. Ela canalizou sua energia para a pintura, isso mesmo. Johnny começou a pintar com a boca e se tornou uma artista talentosa, criando belas obras de arte. Johnny emergiu como uma pessoa inspiradora, utilizando sua experiência para encorajar outros e se tornou uma defensora dos direitos e necessidades das pessoas com deficiência física. Mas não parou por aí. Ela também fundou a organização Johnny and Friends, que oferece assistência prática, recursos educacionais e espirituais para milhares de pessoas com deficiência física em vários países ao redor do mundo. A maneira como ela lidou com esses desafios é um testemunho da sua fé e da resiliência humana diante das adversidades. Em 1980, quando ela tinha 32 anos, algo muito especial aconteceu na sua vida. Ela conheceu Ken, um professor que frequentava a mesma igreja que ela. Um dia, ele a convidou para um jantar, então começaram a namorar. 2 anos depois, eles se casaram e desde então tem sido fonte de inspiração para milhares de casais ao redor do mundo. A jornada de Johnny e Ken como marido e mulher
não está isenta de desafios, ao contrário, eles têm passado por muitas adversidades. Contudo, em meio às incertezas, decidiram que Jesus seria a força motriz, capaz de guiá-los ao longo desse trajeto difícil. Juntos, eles leram a Bíblia mais de 9 vezes e oram todos os dias. A oração tornou-se constante em suas vidas, oferecendo suporte diário para enfrentar os obstáculos. Nos momentos de desentendimento, escolheram a pausa e a oração como um caminho para a reconciliação, renovando constantemente o compromisso que os uniu. A história de John e Ken tem sido um testemunho de amor em prática, mas também uma jornada de fé, superação e comprometimento mútuo. Hoje, Johnny tem 75 anos e está em uma cadeira de rodas há mais de 50 anos. Já faz alguns anos que ela vem sofrendo de dores crônicas, quase que diariamente. Recentemente, ela disse: depois de todos esses anos vivendo como uma tetraplégica, ainda tenho aprendido a lidar com isso. Eu acordo todas as manhãs, com alguém me ajudando a levantar, me dando banho, me vestindo e me colocando na minha cadeira de rodas. Todas as manhãs, sem exceção, eu digo: Jesus, eu não posso continuar com isso. Eu não sei bem como, mas por volta das 7 da manhã eu me sinto fortalecida. Acredito que começar o dia todas as manhãs, precisando desesperadamente de Jesus, é um modo muito cristão de viver a vida. Johnny é autora de vários livros, incluindo sua autobiografia. Ela participou em vários órgãos como o Conselho Nacional dos Estados Unidos e teve muitos outros cargos proeminentes e títulos honorários. Entretanto, o papel que ela mais se orgulha é o de serva de Cristo, como ela mesma diz. Eu vivo para servir. O que poderia ser mais importante do que praticar o cristianismo com as mangas arregaçadas entre os necessitados? O que podemos aprender com a história de Johnny? Você tem passado por momentos extremamente difíceis e não entende o porquê? Ore com alguém sobre isso. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Ele fala para termos bom ânimo e promete estar conosco em todos os momentos. Você conhece alguma pessoa com deficiência física? Alguma mãe ou família que tem passado por isso? Ore por eles. Ore pela Johnny, que sofre com dores constantes. Ore pelo John and Friends, para que eles continuem atendendo pessoas necessitadas ao redor do mundo. Você ouviu Conectando Histórias. Compartilhe essa história com alguém ao longo dessa semana.